Tipo, alguém entra numa biblioteca buscando arquivos sobre medicina tradicional indígena. Certo. Aí a pessoa vai até o catálogo, digita lá os termos e descobre que todo esse conhecimento não está na seção de ciência. E também não está na seção de saúde. Nossa. Tá onde, então? Está arquivado sob, sei lá, superstições alternativas ou folclore. Pois é, isso acontece muito. E de repente aquele catálogo deixa de ser só uma lista neutra de livros, sabe? Ele vira um porteiro. Tipo um guarda de fronteira que decide o que é ciência válida e o que é só um mito. É uma quebra de expectativa muito forte. Porque culturalmente fomos ensinados a confiar nessas estruturas. Como se os arquivos e catálogos fossem espelhos perfeitos e puramente objetivos da realidade. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é justamente investigar quem desenha esses espelhos. Exatamente. É uma discussão essencial. E olha, o nosso foco não é falar sobre o silêncio das salas de leitura ou sobre carimbos de data de devolução. Nós vamos explorar a vanguarda da ciência da informação no Brasil. E usando uma fonte bem específica para isso, né? Isso. Baseando a gente estritamente nos títulos e metadados de uma publicação de janeiro de 2026, a revista ACB, volume 31, número 1. Que é um periódico de uma associação de bibliotecários de Florianópolis. E para quem vê de fora, o sumário de uma revista de biblioteconomia pode parecer um tema super árido. Totalmente. Mas não é. Não mesmo. Os títulos e as palavras-chave que a gente encontra ali revelam tipo uma batalha intensa sobre o poder, a filosofia e o controle do conhecimento. O que estabelece o tom logo de cara é que a disciplina está repensando ativamente as suas próprias fundações. Os artigos não estão discutindo a técnica só pela técnica, sabe? Sim, eles vão muito além disso. Exato. Eles tratam a informação como uma estrutura de poder real, e isso significa confrontar de frente a ideia de que a biblioteca, ou um banco de dados, é um espaço neutro. Uma folha em branco. Isso. O argumento principal dessa edição é que o modo como organizamos o saber é um reflexo direto das estruturas políticas e sociais de uma época. Mas... peraí, deixa eu colocar uma dúvida aqui. Uma biblioteca, na sua essência, não é só um prédio projetado para guardar livros e facilitar a leitura? Bom, essa é a visão tradicional, né? Sim, porque eu entendo que existe uma discussão sobre política em outras áreas, mas por que um edifício cheio de estantes precisaria de uma abordagem, digamos, crítica? Excelente ponto. E isso nos leva direto ao primeiro artigo da revista. Ele foi escrito por Veridiane Gritzenko Caetano e Jussara Borges. O título é bem direto. É Biblioteconomia Crítica no Brasil. Origem, terminologia e abordagem. Um título forte. Muito. E o que me intriga não é só o uso da palavra crítica ali, mas o destaque que elas dão para origem e terminologia. Por que precisamos de uma biblioteconomia crítica específica para o Brasil? Então, a necessidade dessa abordagem crítica surge da premissa de que nenhum espaço físico ou digital nasce no vácuo. Um argumento central desse campo é que a biblioteca herda as dinâmicas da sociedade em que ela foi construída. É como um organismo vivo, né? Que absorve os problemas estruturais ao redor. Perfeito. O que é fascinante aqui é olhar para as palavras-chave que a revista indexou para esse artigo. A gente encontra uma justaposição muito reveladora. De um lado, temos o termo elitismo e do outro temos biblioteca comunitária. Nossa, uma oposição muito clara. Mas, tipo, como esse elitismo opera na prática? Como assim? Porque não estamos falando de bibliotecas que cobram ingresso na porta. A grande maioria é pública, é gratuita para quem quiser entrar. Pois é, mas o elitismo, segundo essa linha de pesquisa, não opera necessariamente trancando a porta de vidro do prédio. Ele opera através da terminologia, que é justamente uma das palavras do título que você mencionou. Ah, entendi. Na ciência da informação, existe algo chamado linguagem documentária. É basicamente o vocabulário controlado. Uma lista padronizada de termos que os profissionais usam
para classificar e indexar os documentos. Tipo o exemplo do catálogo que eu mencionei logo no começo da nossa conversa. Exatamente aquele exemplo. O mecanismo funciona mais ou menos assim. Se a linguagem documentária foi criada com base em perspectivas exclusivamente europeias ou puramente acadêmicas, ela força todo o conhecimento produzido no Brasil a se encaixar nessas caixas estrangeiras. O que não faz o menor sentido para a nossa realidade. Nenhum sentido. Então o elitismo acontece quando uma pessoa de uma comunidade periférica tenta buscar a própria história ou cultura, mas não consegue encontrar. Porque o sistema está usando um jargão que ela não conhece. Exato. Usa termos acadêmicos super obscuros que não dialogam com a realidade daquela população. A barreira de entrada ali não é financeira, sabe? É informacional e linguística. Caramba, fez muito sentido agora. É como se a pessoa tivesse, tipo, a chave do prédio para entrar, mas o mapa lá dentro estivesse escrito num idioma alienígena. A analogia é perfeita. E é aí que entra a parte da origem no título, né? Porque o contexto do Brasil é profundamente marcado por desigualdades históricas. Eu imagino que as autoras defendam que importar modelos de classificação lá dos países nórdicos ou dos Estados Unidos e aplicar aqui seja ineficiente. É ineficiente e, sob a ótica da biblioteconomia crítica, é totalmente excludente. O artigo foca na biblioteca comunitária justamente como uma resposta prática a isso. Que são aqueles espaços criados pela própria comunidade, certo? Isso mesmo, geridos por eles. O argumento é que a disciplina acadêmica precisa adaptar a sua terminologia para conseguir nomear, proteger e dar visibilidade a esses espaços populares. Sem forçar eles a serem uma mini biblioteca universitária. Exato. É um processo profundo de, digamos, descolonizar o catálogo. Incrível. Mas se a gente corrigisse no mundo físico, tipo, se as bibliotecas comunitárias tiverem catálogos com a sua própria linguagem e cultura, o problema está resolvido, não é? Ah, se fosse tão simples assim. Pois é, porque a questão é que a maior parte da informação hoje não está mais em prédios de tijolos, né? Ela flui por redes, servidores, plataformas digitais. E se a informação carrega essas estruturas de poder, como é que isso se traduz para o mundo digital? Essa é a progressão lógica exata que essa edição da revista faz. Ela sai desse espaço físico e comunitário e mergulha direto nas estruturas invisíveis da nossa era digital. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o segundo artigo que a gente vai analisar dá um salto gigantesco nessa discussão. Da mesma mudança de tom é bem perceptível. O título é Aproximando Byung-Chul Han da Ciência da Informação pelo Conceito de Regime de Informação, escrito por Márcia Teixeira Cavalcante, Thais Lacerda e Elizabeth Maria Freire de Jesus. Só de ouvir a palavra regime, sabe, já dá um peso diferente. Com certeza. Porque geralmente a gente associa regime a sistemas autoritários, né? Governos que controlam tudo que as pessoas podem ou não fazer. Mas falar de um regime de informação... A palavra regime carrega um peso enorme de propósito aí. Na teoria política, um regime dita as regras de conduta. Na ciência da informação, o conceito de regime de informação se refere ao conjunto de regras, infraestruturas e políticas que determinam quem pode produzir, acessar e distribuir dados numa sociedade. Confesso que eu estou tentando visualizar como isso funciona na prática. Tipo, eu penso num regime de informação quase como as regras de zoneamento de uma grande metrópole, sabe? Interessante. Como assim? É que as regras de zoneamento são invisíveis. Ninguém vê uma linha pintada no chão dizendo, olha, aqui começa a zona comercial e ali termina a zona residencial. Verdade. Mas essas regras invisíveis ditam tudo, onde as estradas vão ser construídas, onde os prédios gigantes podem bloquear o sol, quais bairros recebem as verbas. Um banco de dados digital faria o mesmo com o nosso conhecimento. Olha, a analogia do zoneamento é excelente para entender o mecanismo. É bem isso. O que as autoras fazem é cruzar essa ideia de um zoneamento invisível com a filosofia do Byung-Chul Han. Que é um nome super em alta na filosofia contemporânea, né? Muito em alta. Para quem acompanha, o Han é famoso por diagnosticar a nossa atual sociedade do cansaço.
Ele argumenta que o controle moderno não acontece mais pela coerção física ou, sabe, pela proibição direta. Não tem mais aquele não pode fazer isso. Exatamente. Em vez de proibir, o sistema contemporâneo diz que você pode fazer tudo. Isso cria uma falsa sensação de liberdade que, no fim das contas, leva as pessoas à exaustão e à autoexploração. Certo. Mas qual é a conexão desse cansaço todo com o arquivamento de documentos? Tipo, como as autoras unem o esgotamento da sociedade com a ciência da informação? A gente pode ver essa conexão claramente através das palavras-chave que a revista colocou para esse artigo. Temos lá discourse, que é o discurso, e interaction, a interação. Aham. O argumento é que o regime de informação digital governa exatamente como o discurso e a interação ocorrem. Tipo, quando navegamos numa rede social ou buscamos num banco de dados, a gente sente que está fazendo escolhas totalmente livres. A gente pensa, eu decidi clicar nesse link porque eu quis. Isso. Mas as opções que aparecem na sua tela, a ordem dos resultados de uma busca, o que o sistema arquiva como super relevante e o que ele esconde lá na página 10 dos resultados, tudo isso é delimitado pela arquitetura do sistema. É o tal do zoneamento invisível agindo. O sistema não obriga ninguém a ler um artigo específico, mas ele constrói, tipo, avenidas largas e bem asfaltadas para certos tipos de discurso. Exato. E, ao mesmo tempo, ele deixa outros saberes e vozes presos em becos sem saída, super difíceis de encontrar. E a genialidade da abordagem do artigo é aplicar a crítica do Ham bem aí. O documento eletrônico, que é outra palavra-chave mapeada lá na revista, não é só um arquivo PDF passivo descansando num servidor. Ele exige algo de nós. Sim, a forma como ele é indexado exige que as pessoas interajam com ele de maneiras muito específicas. E isso vai gerando mais dados, mais cliques, mais exaustão. O regime de informação atual opera pelo excesso, não pela escassez. Faz todo sentido. Ele inunda quem está do outro lado da tela com estímulos pré-categorizados, né, para guiar o comportamento sem que a pessoa perceba que está sendo guiada. Perfeito. É uma condução invisível. E, nossa, isso muda completamente a perspectiva. Aquela ideia de que a internet é uma grande praça pública horizontal, onde todos os dados têm o mesmo peso, se mostra muito ingênua diante dessa análise. Totalmente ingênua. Porque se o regime opera dessa maneira, então quem define as regras do banco de dados tem tanto poder quanto quem define as leis de um país. O que me faz pensar nas ferramentas que essas pessoas usam para exercer esse poder, sabe? É o passo seguinte lógico. E isso nos leva a olhar para o catálogo geral dessa publicação. Como é que a própria revista ACB categoriza esse ecossistema enorme de informações? Observar os metadados globais da edição é como olhar para as engrenagens da máquina que a gente está tentando descrever até agora. É a prática encontrando a teoria de frente. Sim, e é uma lista de palavras-chave absolutamente contrastante. Tipo, de um lado nós temos o vocabulário da engenharia estrutural, bem frio. Temos linguagens documentárias, metadados, metalanguages, metadata, cataloging e os electronic documents. São os tijolos e o cimento desse regime de informação. Exato. Mas aí, dividindo o mesmíssimo espaço no índice da revista, a gente encontra termos profundamente orgânicos e culturais. Temos medicinal plants, ou plantas medicinais. Surpreendentemente, temos a palavra Peru, escrita tanto em minúsculo quanto com acento, apontando para estudos geográficos ou culturais. E também temos users study, né? Os estudos de usuários. Isso. E a minha grande dúvida ao ler isso foi como conceitos tão distantes sobrevivem no mesmo índice. Sabe, o que uma planta medicinal tem a ver com a criação de um metadado? Então, se conectarmos isso com um panorama maior, veremos que a resposta está no próprio núcleo da ciência da informação. Essas palavras-chave não estão apenas dividindo o mesmo espaço no papel. Elas estão em constante atrito. Atrito? Como assim? A revista lista termos como scientific production e editorial sense, o senso editorial. Isso revela que o desafio colossal da área hoje é criar sistemas técnicos, ou seja, os metadados e as linguagens documentárias, que consigam organizar o conhecimento humano sem destruí-lo no processo. Espera, como assim destruí-lo?
Porque, na teoria, um metadado não é só um dado sobre outro dado, tipo o nome do autor, o ano de publicação, o assunto principal. Como um rótulo de identificação pode destruir o conhecimento sobre uma planta medicinal? Vamos pensar no mecanismo prático de como um metadado é criado. Se o senso editorial de um banco de dados exige que toda a informação seja categorizada estritamente sobre metodologias de laboratório ocidentais, para ser considerada produção científica de verdade, Já entendi onde você vai chegar. o que acontece com o conhecimento de uma comunidade local sobre o uso de uma planta medicinal da Amazônia ou lá do Peru? O sistema simplesmente vai rejeitar essa informação ou vai forçar que ela seja descrita de uma forma que apaga toda a sua origem cultural. Vai virar só um composto químico numa tabela fria, perdendo todo o contexto de como aquela comunidade entende e utiliza a planta de verdade. Precisamente. A estrutura do metadado age exatamente como o regime de informação que a gente discutiu agorinha. Se a linguagem documentária não for flexível, ou se não tiver aquela lente da biblioteconomia crítica lá do nosso primeiro artigo, ela esmaga o saber tradicional. O rótulo vira uma ferramenta de apagamento. É isso. O metadado define o que é legítimo e o que é invisível na sociedade. Portanto, a justaposição de metadados e plantas medicinais na revista prova que os pesquisadores brasileiros estão tentando ativamente construir pontes. Eles estão tentando descobrir como catalogar e preservar esses saberes diversos sem impor um regime colonial ou elitista, né? Exatamente. O que amarra perfeitamente toda a nossa investigação de hoje. A presença de user study nessas palavras-chave mostra que o foco não está apenas nos documentos parados, mas nas pessoas reais que precisam usar essas informações. O sistema tem que servir a comunidade, e não o contrário. Com certeza. E o fato de a revista oferecer esses metadados em múltiplos idiomas, como português, espanhol, inglês e francês, demonstra que essa produção científica gerada aqui no Brasil está ativamente tentando inserir essas metodologias críticas no debate global. É uma tentativa ousada de reescrever as regras do zoneamento informacional numa escala muito maior, sabe? É o esforço visível de uma disciplina que, recusa a neutralidade complacente. Reconhecer que o catálogo é político é o primeiro passo fundamental para garantir que ele seja democrático. Sem dúvida. A organização do conhecimento nunca é apenas um trabalho braçal, sabe, de empilhar papéis. É uma responsabilidade arquitetônica sobre a própria realidade social em que vivemos. Uma responsabilidade que, francamente, muda a forma como pensamos em qualquer pesquisa básica no nosso dia a dia. Para sintetizar a jornada que quem nos ouve fez com a gente hoje através da revista ACB, nós começamos derrubando o mito da neutralidade dos arquivos. Sim, vimos como a biblioteconomia crítica, com o seu foco super rigoroso em terminologia e origem, argumenta que os sistemas podem tanto perpetuar quanto combater o elitismo em bibliotecas comunitárias. Em seguida, a gente expandiu essa lógica para nossa infraestrutura digital, analisando como autores utilizam a filosofia do Byung-Chul Han para mapear os regimes de informação. Compreendemos que a arquitetura dos documentos eletrônicos dita o discurso e a interação, muitas vezes nos conduzindo à exaustão por meio de caminhos invisíveis e predeterminados pelas plataformas. E, por fim, vimos como tudo isso se choca na prática, onde a criação de metalinguagens enfrenta o desafio monumental de classificar e honrar conhecimentos complexos, como os saberes sobre plantas medicinais, exigindo um senso editorial muito consciente e crítico. O que deixa claro para a nossa audiência que essa não é de forma alguma uma discussão isolada nos corredores das universidades. De jeito nenhum. O modo como essas estruturas são decididas hoje define o que nós todos poderemos encontrar, ler e compreender amanhã. É a infraestrutura do nosso futuro intelectual, né? O que nos leva a perceber que não existe conhecimento sem estrutura. E mais importante ainda, não existe estrutura sem intenção. O que nos deixa com um pensamento final super provocativo para continuar reverberando aí na mente de quem acompanha a gente. Se a ciência da informação reconhece que todo sistema possui uma intenção e atua sob um regime de informação, nós precisamos olhar para o nosso próprio comportamento nas redes. Com certeza. Toda vez que a gente rola um feed infinito,
ou faz uma pesquisa num buscador gigante, nós estamos operando dentro de uma linguagem documentária que foi meticulosamente projetada por grandes corporações. A gente está jogando as regras deles. Exato. A pergunta que fica é: até que ponto as nossas opiniões e descobertas diárias são fruto do nosso próprio raciocínio livre e até que ponto nós estamos apenas seguindo obedientemente o trajeto do zoneamento invisível que desenharam para nós? Fica o questionamento. Quem está escolhendo as palavras-chave da nossa realidade? Fica a reflexão para o pessoal de casa. Até a próxima análise profunda.